Bom dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será a graça de Jesus. Amém? A minha graça te basta. Amado, a minha graça te basta significa que a graça de Jesus, ele é suficiente para nos sustentar, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. A graça de Jesus, amado, é mais poderosa que qualquer dificuldade. Podemos sempre confiar na graça do Senhor Jesus. Lá em 2 Coríntios 12, 9, a palavra de Deus explica que podemos ficar ainda mais fortes em Deus quando estamos fracos, porque descobrimos que a graça de Deus nos basta. O contexto desse versículo, amado, fala do apóstolo Paulo, que tinha recebido visões do céu, mas depois tinha ficado com um espinho na carne. E esse espinho, amado, o atormentava. A Bíblia relata que ele orou por 3 vezes a Deus para que tirasse o espinho, mas Deus lhe respondeu que a sua graça lhe bastava. Não importa a situação em que você está passando, os problemas, os conflitos, a dor, não importa. O importante é a graça do Senhor. E Deus foi bem claro com o apóstolo Paulo, dizendo: Paulo, a minha graça te basta. Eu não vou tirar esse espinho de você agora. Esse espinho é para você me buscar mais e mais. Às vezes, amado, Deus nos permite passar por situações de enfermidades para que possamos buscar mais a Ele. Não é mesmo? Assim Paulo aprendeu a encontrar alegria em Deus, mesmo no sofrimento. 2 Coríntios 12, 10. Mesmo no momento mais difíceis da vida do apóstolo Paulo, ele descansou no Senhor, depois que ele ouviu do Senhor: a minha graça te basta. Amado, a graça de Deus salva todo aquele que crê em Jesus e se arrepende de seus pecados, conforme Efésios 2, 8, 9. Ele nos limpa de nossos pecados, nos oferece a vida eterna. Isso é o mais importante na vida de um cristão. É a graça de graça. Mas Jesus transforma e preenche nossas vidas, porque Ele nos ama e quer o nosso bem. Ele quer o melhor para nós. Ele nos protege, Ele nos sustenta, Ele nos consola, Ele nos fortalece, Ele nos dá alegria. Tudo por sua graça. Jesus, amado, nunca nos abandona. Jamais nos abandonará. A graça dele permanecerá em nós se nós estivermos com Ele. Não é mesmo? A graça de Deus, amado, não tem limite. É para todos aqueles que o buscam. Buscar-me-ei e vos acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Nós temos que reconhecer que nós somos fracos, mas Jesus é forte. Existem pessoas que caem em meio às tentações e falam que a carne é fraca, não é mesmo? Mas Jesus é forte, o Espírito Santo é forte. Quem tem Jesus, quem segue os caminhos de Jesus e tem o Espírito Santo habitado, é forte. Quando todas as outras coisas em que colocamos nossa confiança falham, Jesus nunca falha. Ele é o único em que podemos sempre confiar. Nele a gente pode confiar. Então não podemos baixar a guarda, não podemos perder a fé. Temos que confiar sempre. Está passando por provações, creia que é passageiro, que nós iremos vencer. Com Cristo nós somos mais que vencedores. Veja aqui o que era o espinho na carne de Paulo e o que é a graça. Vamos aprofundarmos? A graça nas dificuldades. Geralmente, nós percebemos a graça nas dificuldades. Quando você acha que não tem mais jeito, nada pode fazer, Deus fala: tudo eu posso. A minha graça te basta.
Amado, quando recebemos essa mensagem, Paulo estava em grande sofrimento. Ele orou fervorosamente a Deus para ser livrado de tanto tormento, mas Deus não o livrou. Agora, por que Deus não o livrou? Às vezes a pessoa questiona, Deus não é um Deus de amor? É, Deus de amor. É Deus misericordioso, mas às vezes Deus permite a pessoa estar com esse espinho na carne para que venha buscar mais e mais a Ele, para que venha ter mais intimidade com Ele. É permissão de Deus. Veja o caso de Jó, homem reto, justo. Deus permitiu que Satanás colocasse essa carne, esse espinho na carne de Jó. E Jó chegou a argumentar. Antes eu ouvia Deus de ouvir falar. Hoje eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje eu conheço com os meus próprios olhos. Amém? Sim, amado, Deus nos ama e quer o nosso bem. Pode ter certeza disso. O espinho na carne vinha de Satanás, mas Deus permitiu que continuasse a atormentar Paulo para ele aprender uma lição muito valiosa. Tudo é permissão de Deus. O que aconteceu com Jó foi permissão de Deus. E Jó abriu os olhos. Antes ele ouviu falar, mas depois conheceu. Assim aconteceu também com o apóstolo Paulo. A verdadeira força não vem de nós, amado. O espinho na carne não destruiu o ministério de Paulo, não. Porque o sucesso de seu trabalho não dependia da força dele, e sim da presença, da graça do Senhor, conforme 2 Coríntios 4, 7, 9. Paulo, amado, Paulo descobriu que em Jesus até o sofrimento podia ser usado para o seu bem. Sabia disso? Até o sofrimento, situações que nós passamos é para o nosso bem. Eu, para aceitar Jesus, eu tive que passar por um processo. Eu tive que estar enfermo. Tive que estar em UTI, em coma. Foi um espinho que Deus permitiu que estivesse na minha carne. Assim aconteceu com Paulo, acontece com a maioria das pessoas. Só busca a Deus na hora do sofrimento. Na hora do bem bom, a maioria só sabe dizer uma frase: acaba não, mundão. Não é mesmo? Mas na hora difícil, ele lembra de Deus e busca a Deus. E aqui, Deus permitiu que o apóstolo Paulo buscasse mais e mais. Sua dor, amado, aproximou-se de Deus e o ajudou a confiar mais na graça de Deus. A dor de Paulo, o espinho na carne de Paulo, foi o que ajudou ele a aproximar mais de Deus, ter mais intimidade com Deus. Paulo encontrou alegria em Deus, apesar de todas as circunstâncias difíceis de sua vida. Filipenses 4, 12 e 13. Foi no sofrimento que Paulo buscou mais e mais intimidade com Deus. O que significa? Diga o fraco, eu sou forte. O exemplo de Paulo não significa que Deus quer nos fazer sofrer, nem que Ele não vai nos livrar. O sofrimento, amado, acontece a todos, de maneira diferente. A chuva vem para todos, causa danos para alguns, lucro para outros. O sol vem para todos, causa danos para uns, benefícios para outros. É assim que acontece. Temos todo o direito de pedir a Deus que Ele nos livre, mas também poder aproveitar cada circunstância da vida para nos aproximar mais de Deus. São nos momentos mais difíceis que nós buscamos mais a Deus, não é mesmo? E Deus permite. Nos tempos difíceis, amados, podemos confiar que Deus vai fazer o melhor para nós. Quer isso seja retirar o sofrimento ou usar o sofrimento para nosso bem. Deus sonda nosso coração, Deus sabe todas as coisas, Ele que sabe como agir. Ele sabe a hora de colocar esse espinho, Ele sabe a hora de tirar. Amado, para o cristão, todo sofrimento ele é temporário. Ele passa. Mas a graça de Deus é para sempre. A graça de Deus permanece.
conforme 2 Coríntios 4, 16 e 18. Lá em Efésios 2, 8 e 10, vimos como a graça operou na vida do ministério de Jesus. E quanto a nós? Será que é a mesma forma ou igual proporção? Vamos nos aprofundarmos? Como se desenvolve a graça de Deus? A graça de Deus, amado, é o início de tudo e o que faz toda a diferença em nossas vidas diárias. Todos os dias ela faz diferença em nossas vidas. Somente pela graça entramos em relacionamento com Deus, o Pai. Vivemos para Ele e voltaremos para Ele. O que nós precisamos é aprender a usufruir de todos os benefícios que a graça nos concede. Cada dia, cada momento. O que a graça trouxe à realidade em nossa vida? Primeiro, nós somos eleitos pela graça de Deus. Romanos 11, 5 fala assim, ó. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Somos chamados pela graça. Gálatas 1,15 diz, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Somos justificados com base na graça de Deus. Romanos 3,24 diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Nós fomos justificados pela graça. Somos salvos pela graça. Efésios 2,5 diz, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vós são salvos. Nós somos salvos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Somos redimidos e perdoados pela graça. Efésios 7 diz, nele temos a redenção, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Como a graça opera em nós? Ele capacita para as lutas espirituais. Nós somos revestidos com a armadura de Deus para as lutas espirituais. Vivemos, amado, em constantes lutas, diário, não contra homens, mas contra poderes espirituais demoníacos, contra os quais temos que usar as armas espirituais. Por natureza somos fracos, mas somente pela graça, com todos os seus benefícios, podemos lutar e vencer esse tipo de batalha. É a graça do Senhor que nos reveste da armadura. Lá em 2 Coríntios 12, 9, diz o seguinte, mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais nós estamos fracos, mais o poder de Deus está em nós para nos proteger das armaduras, dos laços, das setas de Satanás. A graça do Senhor, amado, capacita para trabalhar na obra de Deus. Se não fosse a graça do Senhor, jamais iríamos poder trabalhar na obra de Deus. O trabalho na obra de Deus não pode ser feito com base, com competência humana. Nós somos incapazes. Só pode ser feito pelo homem movido pela graça, que opera de maneira diferente em cada um de nós. Aí o Espírito Santo, pela sua graça, coloca os dons espirituais em cada um de nós. Lá em 1 Coríntios 15, 10, a palavra de Deus diz o seguinte, ó, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. O apóstolo Paulo instruiu aquele povo lá de Coríntios com essas palavras. É a graça de Deus, amado, que nos capacita a exercer os dons espirituais. Sem a graça nós não receberemos os dons espirituais. Os dons espirituais, amado, não são inatos, mas dados pela graça para os cristãos,
para que seja exercido conforme a vontade de Deus, visando sempre a edificação do homem e da igreja. É Ele que nos capacita. Romanos 12, 6 diz o seguinte, ó, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. É o Senhor que escolhe os dons espirituais, ministeriais para nós, e Ele nos capacita pela sua graça. Ele nos capacita a glorificar Jesus. Amado, vivemos uma vida digna do Senhor, glorificando o nome dEle através do cumprimento e de seu propósito para nós. Isso é possível, amado, pela graça presente em nossa vida. Se não fosse a graça de Deus, coitado de nós. Lá em 2 Tessalonicenses 1,2 diz o seguinte, ó, a fim de que o nome de Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor permaneça em cada um de nós, para nos capacitar, para servir uns aos outros. Amados, servimos uns aos outros, servimos com o que recebemos de Deus, simplesmente administrando aquilo que Ele nos concede. Quando você ajuda alguém, Deus já te ajudou, Deus já antecipou. Primeiro Ele te ajuda, depois você vai ajudar alguém. Servir uns aos outros, amado, cada um conforme o dom que recebeu, com dons despenseiros de multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4, 10. O Senhor nos abençoa para nós abençoarmos. Como devemos agir em relação à graça? Saber que a graça produz tudo em nossa vida é um lado da moeda, mas devemos ter algumas atitudes em relação à graça no nosso viver diário como cristão, a fim de que continue produzindo aquilo que Deus planejou para nós. É ajudar alguém, não importa quem, é ajudar o próximo e permanecer na graça. Amado, na graça nós estamos, mas podemos nos privar dela. Nós já estamos nela e precisamos nos privar delas. Isso acontece se deixarmos o pecado dominar a nossa vida e vivermos deliberadamente dele. Não deixar que o pecado venha nos afastar de Deus, que o pecado não venha tirar essa graça de nós. Hebreus 12, 15 diz, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Jamais abandonar a graça de Deus. Jamais. Temos que crescer na graça. Para Deus diz, crescemos na graça quando deixamos de confiar em nós mesmos. Sermos totalmente dependentes de Deus e temos a atitude correta diante da sua palavra. Ser servo de Deus, servir ao Senhor com alegria. 2 Pedro 3,15 diz assim, ó, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaias da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós temos que receber a graça e também transmitir a graça. Quem nos vê tem que ver Cristo, tem que nos ver conforme a sua imagem e a sua semelhança. Efésios 4, 29 diz que transmitimos a graça ao próximo quando temos atitudes baseadas na palavra de Deus em nossos relacionamentos. Que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim, amado, transmita graça aos que ouvem. As pessoas têm que sentir essa segurança em nós, essa graça em nós. Saber que nós somos verdadeiros cristãos. Vivemos, amado, nessa lição, o valor extraordinário da graça de Deus em nossa vida. Precisamos desistir de confiar em nós para depender totalmente da graça de Deus, que é a capacitação de Deus para vivermos uma vida cristã. Você tem vivido a dependência
Da graça de Cristo, se tem, amém. Se não, procure essa graça. A graça nos basta. Como você tem dependido dessa graça? Tem buscado, tem vivido, portanto, permaneça na graça. A graça do Senhor nos basta. Amém? Eu creio que Deus já falou com cada um de nós através dessa palavra. Vamos orar, vamos colocar em prática, segurar esta graça. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te louvo, te agradeço. Te agradeço, Pai, pelo alto preço que foi pago na cruz do Calvário. Te agradeço pela sua misericórdia, por ter nos tirado do império das trevas e trazido para as luzes. Te agradeço pela sua graça, Pai. Apesar de todos os problemas que nós passamos, seja na área financeira, conjugal, ministerial, emocional, a tua graça permanece em nós. É isso que nos fortalece. Nós venhamos ser totalmente dependentes de Ti, Pai, sabendo que a tua graça nos basta. Peço que o seu doce amado Espírito Santo vá de encontro a essa pessoa que ainda não recebeu essa graça do Senhor. Que ela venha reconhecer o alto preço que foi pago na cruz do Calvário e venha receber essa graça também. E quando o inimigo coloca esse espinho na carne dele, ele vem reconhecer, assim como o apóstolo Paulo, que foi o Senhor que permitiu, que ele venha reconhecer, assim como Jó, que foi o Senhor também que permitiu, e dizer que Jó disse: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje eu conheço com meus próprios olhos. Eu te louvo e te agradeço por tudo que tens feito, está fazendo e creio que muito será fazer por cada um de nós. A Ti toda a honra, toda a glória, exaltar é teu santo nome. Amém, amém. Amém, amado, é isso aí. Faça como Jó. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Antes eu ouvia falar de Deus, mas eu conheço com meus próprios olhos e me arrependo dos meus pecados. Eu sinto vergonha do meu passado, mas hoje eu me alegro com a presença de Deus em minha vida. Lembre-se, Jesus nos ama, Ele quer colocar a graça dele em nós, enquanto Satanás nos odeia e quer tirar essa graça do Senhor que está em nós. Então não se deixe levar por Satanás. Permaneça na graça do Senhor, confiante. E com Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? Fica na paz. Tenha um bom dia. E Deus na direção sempre.